Foi o entendimento desse princípio de esforço aliado que permitiu a Andrew Carnegie cercar-se de um grupo de homens formado por planejadores e executores. Carnegie tinha como assistentes alguns dos vendedores mais eficientes do mundo. Mas se toda a sua equipe fosse composta de homens que não soubessem fazer nada além de vender, ele nunca poderia ter acumulado a fortuna que acumulou. Caso sua equipe inteira fosse de vendedores, ele teria apenas ação em abundância. Mas a ação, no sentido usado nesta lição, deve ser guiada de modo inteligente. Um dos melhores escritórios de advocacia dos Estados Unidos é formado por 2 advogados. Um deles nunca aparece no tribunal. Ele prepara os casos da firma para julgamento. O outro vai ao tribunal e os defende. Ambos são homens de muita ação, mas expressam isso de forma diferente. Existe tanta ação na preparação quanto na execução da maioria das atividades. Ao encontrar seu lugar no mundo, você deve se analisar e descobrir se é um dínamo ou um fiel da balança, e selecionar um objetivo principal definido que se harmonize com sua habilidade inata. Se está em um negócio com outros, deve analisá-los, assim como a si mesmo, e empenhar-se para garantir que cada pessoa assuma o papel que mais combine com seu temperamento e aptidão inata. Colocando de outra forma, as pessoas podem ser classificadas sob 2 títulos: promotoras e administradoras. O tipo promotor é um vendedor capaz e um organizador. O tipo administrador é um excelente conservador de ativos depois que estes foram acumulados. Coloque o tipo administrador a cargo de um conjunto de livros e ele ficará feliz, mas coloque-o nas vendas externas e ele ficará infeliz e será um fracasso no emprego. Coloque o promotor a cargo de um conjunto de livros e ele ficará infeliz. Sua natureza demanda a ação mais intensa. A ação do tipo passivo não irá satisfazer suas ambições. E se for mantido em um trabalho que não proporcione a ação que sua natureza exige, ele será um fracassado. Muito frequentemente acontece que homens que desviam fundos em seus empregos são do tipo promotor e não teriam se rendido à tentação se seus esforços ficassem restritos ao trabalho no qual melhor se encaixam. Dê a um homem o tipo de trabalho que se harmonize com a sua natureza, e aquilo que de melhor existe nesse homem vai se manifestar. Uma das tragédias mais impressionantes do mundo é que muita gente jamais se engaja no trabalho em que se encaixa melhor. Muito frequentemente, o erro é cometido na escolha da profissão, abraçando-se um trabalho que parece mais lucrativo do ponto de vista monetário, sem considerar a aptidão inata. Se apenas dinheiro trouxesse sucesso, esse procedimento estaria correto, mas sucesso na forma mais elevada e mais nobre requer a paz de espírito, a satisfação e a felicidade, experimentada somente por quem encontrou o trabalho de que mais gosta. O objetivo principal desse curso é ajudá-lo a se analisar e determinar qual sua aptidão inata mais adequada. Você deve fazer essa análise estudando cuidadosamente o gráfico que acompanha na lição 1, antes de selecionar o objetivo principal definido.
Chegamos agora à discussão do princípio pelo qual a ação pode ser desenvolvida. Entender como se tornar ativo exige entender como não procrastinar. Essas sugestões darão as instruções necessárias. Milhares de pessoas caminharam por cima da mina de cobre de Calumet, sem descobri-la. Apenas um homem pegou uma picareta e a encontrou. Você pode estar parado em cima da sua mina Calumet, nesse momento, sem saber, seja qual for a posição que ocupe. Cave fundo e veja o que existe por baixo da superfície de sua situação. Primeiro, adquira o hábito de fazer todo dia as tarefas mais desagradáveis primeiro. Esse procedimento será difícil no começo, mas depois você sentirá orgulho de se lançar primeiro nas partes mais duras e indesejáveis do trabalho. Segundo, coloque um cartaz no seu local de trabalho e no seu quarto com a seguinte frase: não diga o que você pode fazer, mostre. Terceiro, repita as seguintes palavras em voz alta 12 vezes toda noite antes de dormir. Amanhã farei tudo o que deve ser feito, quando deve ser feito e como deve ser feito. Executarei as tarefas mais difíceis primeiro, porque isso destruirá o hábito da procrastinação e desenvolverá o hábito da ação. Siga essas instruções com fé em sua solidez e com a crença de que irão desenvolver ação de corpo e mente suficientes para permitir que você realize seu objetivo principal definido. A característica marcante deste curso é a simplicidade de estilo em que foi escrito. Todas as grandes verdades fundamentais, em última análise, são simples, e não importa se alguém está dando uma palestra ou escrevendo um curso. O objetivo deve ser transmitir impressões e afirmar fatos da maneira mais clara e mais concisa possível. Antes de fechar esta lição, permita-me voltar ao que foi dito sobre o valor da gargalhada como estímulo saudável para a ação e acrescentar a afirmação de que cantar produz o mesmo efeito e em alguns casos é preferível a gargalhar. Billy Sunday é um dos pregadores mais dinâmicos e ativos do mundo. Ainda assim, dizem que seus sermões perderiam muito da efetividade não fosse o efeito psicológico das canções nos serviços. É bem sabido que o exército da Alemanha foi vencedor no início e muito depois do início da Primeira Guerra Mundial. E dizem que isso deve-se muito ao fato de que era um grande exército cantante. Aí vieram os soldados americanos da infantaria, e eles também cantavam. Por trás da cantoria havia uma fé inabalável na causa pela qual lutavam. Logo os alemães começaram a desistir de cantar, e a maré da guerra começou a virar contra eles. Se frequentar a igreja não fosse recomendável por nenhuma outra coisa, exceto o efeito psicológico das canções, isso já seria suficiente, pois ninguém pode participar do canto de um belo hino sem se sentir melhor. Por muitos anos observei que eu conseguia escrever com mais eficiência após participar de um serviço religioso com canções. Comprove minha afirmação indo à igreja no próximo domingo de manhã e participando dos cantos com todo o entusiasmo possível.
Durante a Primeira Guerra Mundial, ajudei a planejar meios de acelerar a produção em fábricas envolvidas na produção de suprimentos de guerra. Num teste realizado em uma fábrica com 3.000 operários, a produção aumentou 45% em menos de 30 dias após organizarmos os trabalhadores em grupos de cantores e instalarmos orquestras e bandas que a intervalos de 10 minutos tocavam canções empolgantes, como Over There, Dixie e Tell Me Be a Hot Time in the Old Town Tonight. Os trabalhadores pegavam o ritmo da música e aceleravam o trabalho na mesma cadência. Música adequadamente selecionada estimularia qualquer tipo de trabalhador para mais ação, fato que parece não ser entendido por todos que dirigem os esforços de um grande número de pessoas. Em uma das minhas viagens, descobri uma empresa cujos gerentes usam a música para estimular os trabalhadores. É a loja de departamentos Philene, em Boston, Massachusetts. Nos meses de verão, a loja tem uma orquestra tocando as mais recentes músicas dançantes por 30 minutos de manhã, antes de abrir. Os vendedores usam os corredores da loja para dançar, e na hora de que as portas se abrem, eles estão em um estado mental e físico ativo que conservam o dia inteiro. Casualmente, nunca vi vendedores mais atenciosos ou eficientes do que os da loja Philene. Um dos gerentes de departamento me disse que todo o pessoal do seu setor executava mais serviço com menos esforço, como resultado do programa de música matinal. Um exército cantante é um exército vencedor, não importa se no campo de batalha, na guerra ou atrás dos balcões de uma loja de departamentos. Existe um livro intitulado Cantando Vida Afora com Deus, de George Harton James, que recomendo a todos os interessados da psicologia da música. Se eu fosse gerente de uma fábrica onde o trabalho fosse pesado e monótono, e implantaria algum tipo de programa que proporcionasse música a todos os trabalhadores. Na Broadway, em Nova York, um grego engenhoso descobriu como entreter seus clientes e, ao mesmo tempo, acelerar o trabalho.